Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor para convosco. Deus abençoe em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez preparados pela palavra de Deus e para a palavra de Deus, para nós aprendermos mais um tempo, mais um pouco do que se diz respeito à palavra de Deus e à vontade de Deus. Espero que você tenha a sua Bíblia nas suas mãos, caneta, papel, vamos anotar. O tema de hoje, o tema desta aula é: Deus é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? A pergunta que não quer calar. Deus é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? É um tema que nós iremos discutir. É um tema que Deus pôs em meu coração para estar revelando, para estar mostrando a palavra de Deus. Ok? Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel. Estamos aqui juntos para aprender a palavra de Deus no canal Ensinados para Ensinar. Então, já que o canal está propriamente dizendo, nós estamos ensinando para você ensinar a palavra de Deus. Porque toda aquela pessoa, todo pregador, todo ensinador, ele é um rio. E quanto mais ele jorra água, quanto mais vida ele tiver, mais vida transmitir, mais vida ele vai ter. Ok? Então, não veja uma revelação, algo da palavra, algo bíblico, como exclusivamente seu. Mas quanto mais repartimos, quanto mais doamos, quanto mais tiramos de dentro de nós e abençoamos vidas e famílias, mais Deus te dará. Por isso que Jesus falou, contou uma parábola a respeito de 3 pessoas, de 3 homens que eram servos de um homem. Diz assim a parábola: e certo, o reino dos céus é semelhante a um certo homem, um pai de família, que foi para uma terra longínqua. Indo para uma terra longínqua, chamou alguns servos, e a um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1, segundo a sua capacidade. Deu talentos, 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, e deu talento para 2. Aquele que tinha 5, ele ganhou mais 5 talentos. Aquele que tinha 2, granjeou mais 2 talentos. Aquele que tinha 1, pegou o talento e escondeu na terra. Ou seja, quando o Senhor voltou, quando o Senhor daqueles homens voltou, ele perguntou: o que fizeste? O que você fez? O que tinha 5? Eu ganhei mais 5, porque quanto mais você tem para distribuir, mais Deus recompensará, mais Deus te dará. Ao que tinha 2, ganhou mais 2. Aquele que tinha 1, guardou. Assim as nossas vidas. Se nós temos apenas um talento, e de vez de nós distribuirmos, de vez da gente desenvolver, a gente quer esconder, ficar só para nós, falando: e Deus me deu essa revelação só para mim. Para com isso. Deus te deu para você compartilhar. E quanto mais a gente compartilhar, mais Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus bem forte aí, que Jesus merece. Números capítulo 23. Números, o texto base da nossa aula. Números capítulo 23. Números capítulo de número 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, se ele prometeu, não o cumprirá? Repetindo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos lá. Então, para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia está dividida em dispensações. O que é dispensação? Dispensação é um tempo e uma era. Dispensação é um momento em que Deus revela-se para o seu povo. Só que, se nós olharmos apenas dispensação como um momento e uma era, a gente fica limitado. Mas dispensação é o derramar de Deus sobre uma pessoa. Dispensação é o derramar da vida de Deus sobre algo ou sobre alguém. Na Bíblia Sagrada vai revelar
que temos 3 dispensações. Quantas dispensações? 3 dispensações. Então vamos lá no triângulo das dispensações. Aqui temos as dispensações. Dispensações. Ok? Dispensações. A primeira dispensação, o que está biblicamente. Dispensação do mistério. Dispensação do mistério de Deus. A segunda dispensação é a dispensação da graça de Deus. A dispensação da graça de Deus. A terceira dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Ok? Ou seja, a priori, nós temos que entender que existem 3 dispensações biblicamente falando. Existem, vou repetir de novo, 3 dispensações biblicamente falando. A dispensação do mistério de Deus, a dispensação da graça de Deus e a dispensação da plenitude dos tempos. Abra comigo em Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo 1 vai revelar-nos as dispensações. Pastor, a dispensação não são 7 dispensações? Sim, a teologia revela que existem, ou ela aprofundada, revela que existem 7 dispensações. Mas, biblicamente, escuta aqui, irmãos, nem tudo que é teológico é bíblico, mas tudo que é bíblico é teológico. Pegou? Eu vou repetir. Nem tudo que é teológico é bíblico, mas tudo que é bíblico é teológico. Ou seja, tem coisas na teologia que não estão explícitas na Bíblia, ok? É por estudo, é por profundidade, é por interpretação. Mas o que nós vamos falar aqui, as 3 dispensações, está clara, está revelada. Não está em oculto, não está no escondido. Está revelado aos nossos olhos. Ok? Então vamos lá. Primeira dispensação, Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios capítulo 3, versículo 9. E trazer ao conhecimento de todos os homens, qual seja a dispensação do mistério. Dispensação do mistério, que desde os séculos esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então aqui estamos revelando a dispensação do mistério que estava escondido em Deus. A segunda dispensação, dispensação da graça, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvidos acerca da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ou seja, a dispensação do mistério é a dispensação na qual o Filho está escondido. O Filho varão, o vencedor, o que veio, venceu a morte, encarnou-se. Jesus estava escondido. Por isso que ele é o mistério de Deus. Por isso que temos a dispensação do mistério, porque Cristo não estava revelado. Ou como está escrito, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aprove Deus que no tempo, na plenitude dos tempos, enviasse seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de remir aqueles que estavam debaixo da lei, e para os tirar debaixo da lei. Ou seja, como Jesus estava escondido na dispensação do mistério da graça, do mistério da dispensação do mistério, Jesus estava escondido, ele não foi revelado. Apenas no ministério da graça, na qual Paulo foi levantado para falar, Jesus foi manifestado no ministério da graça que hoje vivemos. Se bem que Jesus se manifestou debaixo da lei, Jesus se manifestou ainda da lei. E para termos noção, o Novo Testamento não começa com João Batista. O Novo Testamento não começa com
o advento do nascimento de Jesus. O Novo Testamento começa na ceia. Jesus disse, tomou o pão e tomando o cálice e disse, este é um novo testamento do meu sangue. Porque o testamento só tem vigor quando a morte do testador. Ou seja, o Novo Testamento só entrou em vigor quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando Jesus entregou o Espírito, Deus deu um novo ministério, ou um novo tempo, que é o Novo Testamento, ok? Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, então nós já vimos dois tempos, ou dois dispensar de Deus. O do mistério, da graça. Agora nós veremos da plenitude dos tempos. Da plenitude dos tempos. De convergir Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tendo dito isso, tendo como ponto de partida, é só para os irmãos entenderem em qual dispensação nós vamos estar. Ou seja, na dispensação do mistério de Deus, na dispensação do mistério, Jesus estava escondido. Você vai entender, vai pegando. Entenda quem está aí. Entenda a revelação de Deus. Então nós vimos os três dispensar. Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Acompanhe comigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vontade de dar glória a Deus aqui. Dá vontade de dar glória a Deus porque eu sinto a presença do Espírito de Deus dentro da gente. Abra comigo, por favor. João capítulo de número 1. João capítulo de número 1. Calabacha ou terebalarabácia. Badaraclofia de queste biflaia sérbia do casse. João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Acompanhe comigo. Versículo de número 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Então os irmãos há de ouvir comigo que Jesus é Deus. Está escrito no verso 1. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. E o que é verbo? É toda palavra que dá movimento a uma ação. Vou repetir. Verbo é uma ação da palavra que gera ações e movimentos. É uma atitude ou uma palavra que gera ações que dá movimento. Ou seja, o movimento de Deus, a ação de Deus é pela palavra de Jesus. Por isso que Romanos vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente que não tem fé? Porque não ouve a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro da terra que fala que Deus que diz. A Bíblia é o único livro na terra que fala que Deus que fala, querido. Se nós não ouvirmos Deus, se nós não lemos a palavra, se nós não ouvirmos a palavra, jamais ouviremos Deus. Não espera ouvir a palavra, não espera ouvir Deus falar só na boca de alguém. Ouça Deus na palavra dele. Ouça Deus lendo a palavra. Oh, alabá, te calavasse. Tendo dito isso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Acompanhe comigo. Vamos agora para a 1 João. Nós estamos no Evangelho de João. Agora vamos para a primeira epístola de João. Acompanhe comigo aí, irmão. Abra a Bíblia, santos. Abra a Bíblia aí. Jamais nós conseguiremos ficar de pé se nós não sentarmos com a palavra. Bendito é o nome do Senhor.
João capítulo 4, 1 de João capítulo 4, verso de número 1. Amados meus, não creais em todo espírito. Observe que na terra existem 3 tipos de espíritos. Quantos tipos? 3 tipos de espírito. Fala comigo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito do homem e o Espírito maligno. Ok? Espírito de Deus, ou Espírito Santo, Espírito humano e o Espírito maligno. Ou seja, nós temos que orar e pedir discernimento a Deus para entender em que espírito a pessoa fala. Porque não é porque a pessoa fala em línguas, ela está falando em línguas espirituais, Espírito de Deus. Temos que entender quem é espírito, por isso que Jesus falou, vocês não estão entendendo, porque as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Temos que entender qual o peso que a pessoa está soltando. A diferença de Jesus era essa. A diferença de Jesus era essa. Porque Jesus sentia o modo, quando era para provar, quando era para pegar no ato, quando era para ver se Jesus estava falando, como Jesus estava falando, que tipo de pessoa era aquela. Jesus pegava as pessoas, entendiam o que as pessoas estavam falando no ar, nas palavras. Então entenda em que espírito se é falado. Antes, provai os espíritos para saber se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olha, é nisto que conhecereis o Espírito de Deus. Como, pastor? Como, pastor João? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Vou repetir. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, oh meu Deus, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Ou seja, se um espírito não fala que Jesus encarnou, não fala que Jesus é carne, veio em carne, está em carne nos céus, não é de Deus. Me pergunte por quê? Muito bem, boa pergunta. Porque em carne, porque como homem, Jesus sofreu. Jesus como homem padeceu, mas como homem venceu a morte, como homem ressuscitou, como homem está à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual vós ouvistes que havia de vir e agora já está no mundo. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Quem está pegando aí? Quem está pegando? Isso é muito poderoso, irmão. Isso é muito poderoso. Isso é só para quem tem a mente de Cristo. Isso aqui não é para quem fica assistindo novela na Globo. Isso aqui não é para quem fica assistindo Fazenda, Big Brother. Isso aqui não é para quem tem a mente carnal assistindo futebol. Isso aqui é para quem tem a mente espiritual. Isso aqui é para quem tem a mente de Cristo, que ora, que lê a palavra, que tem compromisso, que tem verdade com a palavra de Deus. Não é para qualquer pessoa, porque até as mesmas pessoas que sentam na igreja para ouvir, elas estão cheias de coisas do mundo, estão cheias de coisas malignas, estão cheias de coisas da terra. Mas você tem a mente de Cristo. Você tem a mente na palavra de Deus. Oh, meu Deus! Prove para ver que tipo de espírito fala na boca da pessoa.
Para de discutir com a pessoa, rapaz. Para de falar com as pessoas pensando que são elas. É o espírito que está atrás dela. É o espírito diabólico. É o espírito maligno. E você não se liga. Você não está discutindo com a pessoa. Você não está falando com a pessoa. Você está falando com o diabo, com Satanás, com o demônio que está na vida da pessoa. E você não liga, irmão. Nós precisamos ter o discernimento e pesar na balança espiritual qual o peso das palavras. Quem é que fala com você? Quem é que lança a palavra contra a sua vida? Ou quem fala com você? Olha o que o Jó falou. Assim como a palavra, como a boca prova o paladar, como o paladar prova a comida, os ouvidos provam as palavras. Vou repetir. Assim como a comida, o paladar, a língua prova a comida, os ouvidos provam as palavras. Você deve ouvir, você tem que ouvir, porque ninguém é surdo. Mas tudo que você ouvir, prove. Peça a Deus uma balança espiritual, porque nem tudo que você ouve você pode responder. Nem tudo que você ouve você deve guardar. Então isso é a dica, isso é o princípio. Nem tudo que ouve desce, e nem tudo que se ouve você pode responder. Porque às vezes é prato, é laço demoníaco querendo te dragar, querendo que você entre no meio da discussão. Então entenda, ande em espírito, viva no espírito, pensa na palavra, pense em Cristo, pense no que você vai dizer. O proverbista diz que aquele que fala sem pensar é um tolo. Não fale sem pensar, pense. Reflita, peça para o Espírito Santo pesar o seu ouvido e a sua língua. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, Ele merece. Então, pastor, o que é que você está falando? Irmãos, simples. A revelação que Deus tem nos dado por misericórdia, por graça, por bondade. E eu quero partir com você. Vamos voltar para Números. Ou seja, ficou bem fixado? Primeira coisa. Ficou bem fixado? Primeira coisa. Jesus é Deus. Por quê? Jesus é Deus? Porque é o verbo. Em João 1. João 1:1, Jesus é o verbo de Deus. Ou o verbo é Deus. Ok? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Logo, Jesus é Deus e Jesus é o verbo de João 1:1. Quem está pegando? Ou seja, Jesus é Deus e Jesus é o verbo. Já, segundo ponto, pega essa anotação aí, esse é o esqueleto bíblico. Você pode pregar. Jesus sendo verbo, ele encarnou. Jesus sendo verbo, encarnou. Quem está pegando? Encarnou. Ou seja, Jesus era o verbo e Deus, mas o verbo se fez carne. Ou seja, nós temos o verbo, que era Deus, que é Jesus, revelado para nós. Só que esse verbo, ele não era encarnado, ele encarnou. Terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Todo aquele que não confessa que Jesus veio em Jesus Cristo, não veio em carne, é anticristo. Ou seja, se Jesus não veio em carne, é anti. Quem tá pegando? Quem tá pegando? Oh, meu Deus! Que poderoso, que forte, que profundo. Jesus, primeiro ponto, Jesus é o verbo de Deus. Isso fica claro. Jesus é o verbo e o verbo é Deus.
E o Jesus é o verbo. Jesus é o verbo, Jesus é Deus e Jesus é o verbo de Deus. Se ele é o verbo de Deus e é Jesus. Tá tudo certo. Sendo o segundo ponto que Jesus encarnou-se. Jesus sendo o verbo, ele era Deus e o verbo tabernaculou. Ele fez morada, ele veio em carne, ele ficou preso ao tempo, estação, hora, minuto, segundo, a festividades, a distância. Jesus não podia agora estar ao mesmo tempo nas todas as coisas, porque onipresente, onisciente e onipotente, esse prefixo on, significa ligado para todos os lados. Ou seja, quando Jesus estava na glória acessível de Deus, ele estava onipresente em todos os lugares. Onisciente, sabendo de todas as coisas, ligado para todos os âmbitos, ok? Então, Jesus despojou a sua glória, vindo e tabernaculando, aprendendo, como diz Hebreus, aprendendo a obedecer através do sofrimento. Jesus teve que aprender sofrendo, obedecendo, orando, humilhando-se, vivendo um dia após o outro. Jesus tinha que viver hoje, amanhã, depois, sem saber do futuro, só em oração. Deus revelava: vai, meu filho, você tem que morrer. Deus mandava os profetas, profeta Elias e profeta Moisés: vai, você tem que subir para Jerusalém para morrer. Deus mandava para confirmar o ministério, mas só que Jesus, ele estava em oração, ele tinha que saber em oração o que ia acontecer, mas não sabia o que ia acontecer com ele futuramente. Ou seja, Jesus sendo homem, escuta essa, Jesus sendo homem, venceu. Fale comigo, Jesus venceu. Irmão, o maligno fica maluco, o maligno fica irado, mas Jesus venceu para a glória de Deus. Jesus venceu. Jesus venceu e você está nele. E se ele venceu, você é vencedor porque você está nele. Glória a Deus. Ponto 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne é anticristo. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é anticristo. Então está aqui os 3 pontos. Espero que vocês tenham anotado para que a gente prossiga. Vamos prosseguir. Eu fiz esse rodízio, essa volta, para você entender simplesmente isso. Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? A pergunta é, Deus não é homem? Opa! Deus não é filho do homem? Glória a Deus. Pode ser que você não concorde, mas eu estou dando base. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que nunca concordam com nada, sempre só elas que sabem, e sempre o que falam de novidade é heresia. Então, para essas pessoas, e você, irmão, que conhece uma pessoa dessas pessoas assim, não ligue não. Tudo certo. Porque a gente tem que prosseguir e deixar as pessoas que não creem, as pessoas que não querem, para trás. E a gente prosseguir na vontade de Cristo. E eu estou mostrando basicamente, biblicamente. Ok? Você também tem direito de não concordar. Mas pontualmente, biblicamente, eu estou te mostrando. Deus não é homem? Deus não é filho do homem? Claro que nós estamos vendo o contexto que Balaão está falando, que Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, por causa que Deus já tinha feito a promessa para o povo de Israel, que o povo de Israel não seria amaldiçoado. É tanto que vai falar mais abaixo dizendo que Deus não pode amaldiçoar aquilo que já está abençoado. Ele não pode amaldiçoar aquilo que ele já abençoou. Mas o contexto que quer dizer, Deus não é homem para que minta, porque todo homem seja mentiroso, diz Paulo. Todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Só que, pelo contexto bíblico, nós temos que entender se Deus é homem, porque
nós estamos vendo, nós vimos na primeira dispensação, que a primeira dispensação do mistério, Deus estava escondido, ou Cristo era escondido, estava escondido. Ele saía como coluna de nuvem, saía como coluna de fogo de Deus, do Pai. Ele saía como anjo do Senhor, saía como pedra pulando, acompanhando o povo. Ele saía em tipologia para mostrar ele lá na frente. Ele não se revelou, ele não se encarnou no Antigo Testamento. Por isso que Deus não tinha corpo. Vou repetir. Deus não tinha corpo. Até no Antigo Testamento, até antes do Novo Testamento, até antes da revelação de Jesus, Deus não tinha corpo. Quer ver comigo? Abra comigo, por favor. Colossenses capítulo de número 1. Vamos ver, vamos mergulhar. Tá poderoso isso aqui, Jesus. Deus ele era inalcançável. Ele não era alcançável, por conta que Jesus não tinha vindo. Ou seja, Deus dava ordem como espírito e o homem tinha que obedecer como carne. Então ficava distante, ficava como se fosse um abismo. Deus espírito e homem carne. Olha como está escrito. Deus é espírito. Deus é espírito. Espírito não tem corpo físico. Espírito não tem corpo terreno. Ou seja, ficava um abismo entre Deus e o homem. Não tinha uma conexão como em Cristo. Por isso que em Cristo é revelado todas as coisas. Oh, glória a Deus. Porque tem a natureza divina e a natureza humana, todas coligadas em Cristo. De modo que em Cristo revela-se Deus e que em Cristo revela-se o homem. Vou repetir. Em Jesus se revela Cristo, Deus, e em Jesus revela-se o homem também. Porque Jesus veio em água, mas também veio em sangue. A Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 14. Em quem temos a redenção e a remissão dos pecados pelo seu sangue. Ele é a imagem do Deus invisível. Vou repetir. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Porque por ele todas as coisas foram criadas. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os poderes, os principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem juntamente. Ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio e é o primogênito dos mortos, a fim de que em todas as coisas tome proeminência. Versículo 19, que é um texto poderoso. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Quem não conseguiu pegar? Até então, até na dispensação do mistério, Deus não tinha corpo. Deus precisava usar o corpo dos anjos para materializar-se na terra, e Deus escondia-se nos anjos, para Deus falar na boca dos anjos. Só que depois Cristo saía dos anjos materializados e voltava para o seio do Pai escondido. Quem está pegando? Ou seja, Deus, ou Jesus, o Verbo, ele ia escondido, como foi na casa de Abraão, como foi em várias vezes visitar os anjos, os homens, foi visitar Manoá, foi visitar, receber oferta, visitou homens, visitou Josué, porque ele disse: eu não sou contra nem a favor de vós,
Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Jesus estava escondido. Ou seja, Jesus saía e voltava, porque o corpo estava preparado de Jesus. Só que ele não tinha sido manifestado na terra. O corpo foi preparado. Porque, olha como está escrito. E Deus fez Adão à sua imagem e à semelhança. Adão não foi feito que nem o Jesus, melhor dizendo, Jesus não foi feito que nem Adão. Sim, Adão foi feito que nem Jesus. Escuta aqui, pastor, mas Adão veio primeiro. Não só porque vem primeiro quer dizer que é melhor. Vou repetir. Não só porque vem primeiro quer dizer que é melhor. Adão veio revelando-se primeiro, mas o último Adão revelou-se melhor do que o primeiro Adão. Oh, glória a Deus! O primeiro Adão era carne, o último espiritual. O último era da terra. O primeiro era da terra, o último celestial, ok? Ou seja, o primeiro Adão que se revelou, que é o Adão da humanidade caída, ele veio revelando, ele se revelou, ou Deus fez ele semelhante ao corpo de Cristo que estava escondido. Outra hora a gente fala do corpo escondido de Cristo, ok? Mas até então, no mistério, na dispensação do mistério, Jesus não tinha sido revelado. Jesus não tinha aparecido, mas aprove Deus revelar Jesus. Por isso que é o tema do nosso pequeno, rápido estudo, respondendo a pergunta: Deus não é homem para que minta? Ou não é filho do homem para que se arrependa? É certo ou errado falar isso? É certo ou errado eu falar Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Tendo dito isso, você já meio que entendeu? É errado, pastor? Não está errado. Só que a gente pode aprimorar, pode trazer para a dispensação da graça. Porque até então não tinha sido revelado. A revelação, a doutrina é progressiva, irmão. Ela é constante, ela é crescimento, ela é crescente, ela tem que se crescer, ela tem que fazer-se crescer. Porque ontem eu aprendi que Jesus morreu. Amanhã eu tenho que aprender que Jesus ressuscitou. Depois da manhã eu tenho que aprender que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Depois de amanhã eu tenho que aprender que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai e vai me buscar. E depois eu tenho que aprender que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, vai me buscar e vai me galardoar. Eu tenho que crescer, galgar no conhecimento de Deus. Então como que fica? Para nós encerrarmos o nosso assunto. Quero ver você dando glória a Deus. Na dispensação da graça, na revelação do corpo. Deus não é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Então vamos lá. Olha como que fica. Olha como que fica. Eu não estou falando que a Bíblia está errada. Não estou falando que a Bíblia está errada. Vou repetir. Não estou falando que a Bíblia está errada. Vamos só aprimorar na dispensação da graça. Porque naquele tempo, Deus não tinha corpo. Agora tem. E todo aquele que não fala que Deus veio em carne, ou que Jesus Cristo não veio em carne, é mentiroso, é anticristo. Então, vamos melhorar aqui? Vamos melhorar o que o profeta falou? Deus é homem. Ô glória! Para não mentir, ou para que não minta, e Deus é. Ele mesmo disse que ele era filho do homem. Pega a revelação. Deus é filho do homem para não se arrepender. Oh, glória a Deus! Vamos dar glória a Deus aí, queridos?
Deus é homem para que não minta. Deus é homem para que não minta. Deus é filho do homem para não se arrepender. Pegou? Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus, porque toda vez que você aprende uma coisa nova da parte de Deus, tem que dar glória a Deus para você tomar governo, para você adquirir para tua mente espiritual pegar, captar. Vou repetir. Deus é homem para que não minta. Por quê? Porque Deus falou para Balaão falar aquilo lá, porque até então, antes de Cristo, o homem era caído. Só caído. Não tinha um homem para se posicionar. Não tinha um homem para falar, aqui estou, Pai, para fazer a tua vontade. Só Cristo, sendo homem. Então Jesus pode falar isso aqui. Deus não é homem para que não minta. Deus é homem. Jesus vem em sua boca. Isso aqui já é uma verdade. Porque Jesus não cometeu nenhuma mentira na sua boca. E Deus é filho do homem para se arrepender. Deus é filho do homem para que não se arrependa. Porque Jesus não cometeu nenhuma falha para se arrepender. Só se arrepende quem comete erro. Só se arrepende quem faz tolices. Ou seja, Jesus era o homem verdadeiro. Jesus era o homem inteiro. Jesus é o homem íntegro. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Receba essa revelação. Receba essa palavra. Deus é homem para que não minta. Deus é homem para que não minta. Deus é filho do homem para não se arrepender, para que não se arrependa. Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha entendido. Se tiver desconcordado, se você não concordar, tá tudo certo, meu irmão. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E só de você ter discordado de mim é sinal que você já... Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o que Deus me chamou para fazer. Para você pelo menos abrir a Bíblia. O meu ministério já está cumprido. O ministério que Deus já me deu de ensinar. De você pegar a Bíblia e abrir e meditar. Ha! O meu trabalho, o meu ministério está cumprido para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em Cristo. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.